noite, irmãos. Continuando nossa aula sobre disciplinas espirituais, nós falamos da necessidade de disciplina, da gente mudar os nossos hábitos, da gente corrigir a nossa rota. E falando sobre disciplina, nós começamos a falar sobre a leitura da Palavra de Deus. Quanto é importante a leitura da Palavra de Deus, que Deus, através da Palavra que Deus se revela a nós, e através da Palavra que a gente vê, nos enxerga como, que a Palavra é um espelho, né, para a gente, ela mostra quem nós somos. É importante a leitura da Palavra de Deus. E nós falamos como a gente pode ler a Bíblia de forma edificante. A gente precisa separar um tempo, ter um tempo específico. Você precisa ser, esse tempo tem que ser todos os dias, esse mesmo horário, para que isso se torne um hábito na nossa vida. Um local que não tenha barulho, não tenha distrações, né? Porque a nossa mente ela é natural, então ela viaja muito, né? Você está aqui, você escuta um barulhinho lá, né? De repente você já está pensando no que é o barulho, a geladeira faz um barulho lá, aí você já lembra da Coca-Cola que está lá dentro e fala, opa, vou tomar uma Coca-Cola. Então a nossa mente acaba viajando muito quando a gente tem muitas distrações. Então a gente precisa de um local específico para a gente começar a ler a Palavra de Deus. Então tenha esse local, tenha um tempo específico e não tenha pressa. A gente não pode fazer as coisas com pressa. Se você for no local, né, num tempo específico, mas você está atrasado para ir para algum lugar, não sei o quê, pronto, já quebrou a tua rotina, já quebrou o teu hábito e você se tornou indisciplinado, você foi indisciplinado naquele momento, você não incorporou essa disciplina que é muito importante. Então, não tenha pressa. A pressa é inimiga da perfeição. E nós falamos também, para começarmos pelo Novo Testamento, ler principalmente os Evangelhos. Ler 1, 2, 3, 4, 5. Olha, vou te contar um segredo. A gente não cansa de ler o Evangelho. Eu já li o Evangelho várias vezes e eu não me canso. E eu sempre estou lendo. E cada vez que eu leio é uma coisa diferente, é um toque do Espírito diferente, é uma revelação diferente, é algo novo, é incrível. Por isso que eu digo que a Palavra de Deus é Espírito e vida. É incrível a Palavra de Deus. Então comece lendo a Palavra de Deus, comece lendo os Evangelhos, como Jesus nasceu, né? Como foi o seu crescimento, como foi os seus milagres, comece a se deliciar nos milagres dele, comece a respirar a respiração dele, começa a gestuar com o gesto dele, começa a falar como ele fala. Quanto mais você lê, quanto mais você meditar na Palavra de Deus, mais isso vai entrar em você, mais isso vai se tornar vida em você. Aí você vai ver quando ele encontra os leprosos e ele cura 10 leprosos quando eles foram indo mostrar ao sacerdote, mas só um volta para agradecer e ele nota, ué, cadê os outros 9? Aí você começa a perceber o coração de Jesus. Comece a ler os Evangelhos. Aí você vai ver, né, o desejo dele de se revelar à mulher samaritana. Você vai acompanhar a decepção, não vou dizer a decepção, mas ele já sabia que Pedro ia negá-lo, mas sabia também que Pedro seria restaurado. Você vai ouvi-lo dizer, Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Então leia os Evangelhos. Cada Evangelho tem uma particularidade.
João fala, todos os evangelhos falam de Jesus que nasceu. João fala do verbo que já estava antes da fundação do mundo. O verbo se fez carne. Aí você vai ver Lucas fala do Jesus que ora, toda hora está orando. Aí você vai ver Marcos é os milagres. Toda hora, Jesus sai daqui, vai para ali, já tem um milagre aqui, já faz outro milagre lá, já está outro milagre lá. E Mateus, ele é mais requintado, né? Na sua escrita, ele é muito detalhista. Aí você vai ler as bem-aventuranças. E você vai encontrar nelas uma regra para viver. Então leia os evangelhos. Leia várias. Não se canse de ler os evangelhos. E também, né, antes de você começar toda essa prática de ler a Bíblia, de separar um tempo, tenha um tempo antes de você começar a ler, e você falar com Deus. Fale com Ele, fala assim: Deus, me ajude a entender a Tua palavra. Me ajude a discernir o que o Senhor quer aqui. Fale com Deus nos momentos, depois você vai começar a ler a palavra de Deus. E depois você tem que fazer perguntas ao texto. Quando você está lendo a palavra de Deus, você tem que fazer perguntas ao texto. Se a gente quiser entender, tem que fazer pergunta, tem que ver o local, né? Perguntas tais como quando, onde, como, para quê, por quê. Você faz esse tipo de pergunta, o texto te responde. Por exemplo, aqui em João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você faz a pergunta: quem? Deus. O que? Amou. A quem? O mundo. Como? De tal maneira. Então, quando você começa a fazer essas perguntas, o texto vai mostrando e te dando as respostas, e isso se torna mais compreensível para você. Então, é muito mais fácil você entender o texto quando você faz essas perguntinhas básicas. Com quem, quando, onde, como, por quê, por que disse isso, quem disse isso, para quem disse isso, onde ele estava, como ele estava. Então você faz essas perguntas e você acaba interpretando ali um texto, um versículo que vai servir de lição para você. Não leia, né, um texto isolado, leia um capítulo, 2 capítulos inteiros, para facilitar a sua compreensão. Porque a gente tem costume de ler os versículos, né, que mais chamam a atenção, aqueles versículos que mais falam, né, conosco, aqueles versículos que mais está dizendo ali algo sobre fé. Não é para ler um versículo, você vai ler a palavra de Deus, então você vai ler um capítulo inteiro, 2 capítulos, dependendo do seu tempo, né? Lembre-se sempre, sem pressa, sem distrações, num lugar sossegado. E anote. Tenha um caderninho para você anotar, né, as coisas. Faça igual eu, anoto num papelzinho. Minha carteira é cheia de papelzinho, porque às vezes eu acabo esquecendo as coisas, então eu anoto e guardo aqui na minha carteira. Minha carteira até gordinha, tanto papelzinho. E eu fiz o seguinte também, né? Quando aqui no WhatsApp tem a opção de você criar um grupo, então eu criei um grupo comigo, algumas pessoas, e depois eu excluí todo mundo do grupo, ficou só eu no grupo. Então o que eu faço? Quando tem alguma coisa, às vezes eu estou dirigindo,
Às vezes eu estou fazendo alguma coisa e vem uma coisa na minha cabeça, o que eu faço? Se eu não tiver nada para anotar, eu vou lá no meu grupo, eu aperto o microfonezinho e eu gravo aquilo que o Espírito Santo me mostrou, uma lição que eu aprendi, algo para falar, né, numa ministração. Eu acabo gravando. Então eu tenho aqui o meu grupo aqui no WhatsApp, que só tem eu, e eu mando para mim mesmo. Eu acabo gravando aqui aquilo que eu aprendo na palavra de Deus, porque a mente da gente, a gente acaba esquecendo. A gente esquece muito fácil. Quanto mais a gente vai ficando velho, né, igual eu, Dorival, que já está velho pra caramba, a gente vai esquecer das coisas. Então eu fiz esse grupinho aqui no WhatsApp, onde só tem eu, e eu gravo as minhas coisas, daquilo que Deus fala comigo, daquilo que eu aprendo de lição na palavra de Deus. Continuando o nosso estudo, então você tem que aprender a entender que você está lendo a palavra de Deus para você. E não é para você ter conhecimento somente. Não é para você saber. É para você mudar. Para você mudar. Então quando você lê, você tem que ter como objetivo, como alvo, você mesmo. Então você tem que fazer aquelas perguntinhas, é para você entender o texto. Mas quando você lê a palavra de Deus, então você tem que aprender a enxergar ali naquele texto. Primeiro, ele mostrou algum pecado que eu tenho que confessar e abandonar? O texto que você leu mostrou algum pecado que você não sabia? Ou que às vezes até sabia, mas né, por causa do dia a dia, da correria, das coisas, a mente da gente dá um jeito de tapear a nossa consciência, mas aí você leu, aquilo explode ali diante de você. Então você tem que confessar. Se o texto mostrou alguma coisa para você confessar, algum pecado, mostrou algo errado, mostrou uma conduta errada, ou algo que você ia fazer de errado, você tem que ler a palavra com esse intuito, de ver se há alguma coisa errada em mim. Aquilo que o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, e vê se há algo em mim, se vê se há algo dentro de mim. Então é isso, quando você lê a palavra, você tem que entender a palavra como um espelho que vai te mostrar, ela vai te guiar. Então se você tiver alguma coisa errada, a palavra de Deus mostra. Ela mostra, não adianta fugir. É por isso que muitas vezes tem pessoas que param de vir para a igreja porque o pastor está falando contra o pecado, e às vezes o pecado é aquele que ele está acostumado a fazer, então ele não quer ouvir o julgamento da palavra, ele acaba saindo da igreja. Mas você, meu amado, que está aí, está querendo crescer, está querendo amadurecer, está querendo ter vida com Deus, está querendo caminhar com Deus, aí você vai começar a ler a Bíblia. Você vai ter que ler com esse coração. Há algum pecado para eu confessar? Segundo, o que eu estou lendo está mostrando alguma coisa de Deus? Está revelando a sua justiça? Está revelando a sua bondade? Está revelando a sua misericórdia? Está revelando Deus? Está falando algo de Deus ali para mim? Então você vai ter que ler com esses olhos. Você vai ter que buscar isso na leitura. Um pecado a confessar, se está revelando alguma coisa de Deus, se há algum pecado a evitar, porque
conforme você vai lendo a palavra de Deus, ela vai gerando dentro de você temor, ela vai gerando em você uma vigilância maior. Então você começa a evitar pecado só pelo fato de você ler a palavra de Deus, como ela é poderosa. Então, há alguns pecados e atitudes a evitar e a mudar. Quando você lê a palavra de Deus, você está lendo lá a Bíblia, você tem que ter isso em mente. Se está revelando Deus, se tem pecados a confessar, se te mostrou um pecado, porque, irmãos, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. E a palavra de Deus é espelho, ela serve para nos mostrar os nossos erros. Se há alguma promessa para que eu possa me apropriar, porque às vezes a gente está lendo a palavra de Deus, e a palavra de Deus é rica em promessas. Ela não tem só repreensões, ela tem promessas. Se há alguma promessa de Deus a apropriar. Então, quando você lê o texto das Sagradas Escrituras, você vai olhar ali e ver se tem alguma promessa. Se está prometendo cura, se está prometendo libertação, se está prometendo consolo, se está prometendo livramento. Há muitas e muitas e muitas promessas. O apóstolo Paulo fala assim: aquele que nem a seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Como? Olha a pergunta dele. Como não nos dará com ele todas as coisas? Olha que promessa maravilhosa. Aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós. Como? Se o que ele tinha de mais precioso ele deu, agora as outras coisas são fáceis. São promessas preciosas. Então, quando você lê, tem alguma promessa que você possa reivindicar por fé? Há algum motivo para agradecer na palavra de Deus? Quando você está lendo ali, você lendo as Escrituras, você identificou alguma coisa para você agradecer a Deus? Então a gente tem que ler a palavra de Deus com essas lentes. Há algum exemplo a seguir? Nos evangelhos, Jesus fala da mulher Cirofenícia, fala do centurião, um homem de fé. Nunca em Jerusalém encontrei tamanha fé. Então há exemplo a seguir. O eunuco que se batizou, você que não se batizou ainda, se está lendo lá, aí o eunuco vai e se batiza. Um exemplo a seguir. Então a palavra de Deus está cheia de exemplos bons para você seguir. Então, conforme você vai desenvolvendo a sua leitura, você vai lendo os evangelhos, vai lendo os livros, as cartas de Paulo, você vai lendo as cartas dos demais apóstolos, você vai vendo se tem bons exemplos, você vai vendo se tem motivos para agradecer, você vai vendo se tem pecados a evitar, você vai vendo se tem orações para você fazer. Então, quando você ler a palavra de Deus, você vai ter que procurar essas coisas. Ler com esses olhos. Não é simplesmente, li, pronto. Li mais um capítulo, glória a Deus, aleluia. Ou amanhã eu vou ler outro capítulo. Não. Tem alguma promessa? Isso aqui que eu li tem uma promessa? Aqui que eu li tem um motivo para agradecer? Isso aqui que eu li tem um exemplo a seguir? Isso aqui que eu li é motivo de oração? Está me levando a orar por algo? Isso aqui que eu li está mostrando um pecado que eu cometi?
que eu até tinha esquecido, mas o Espírito lembrou conforme eu li isso aqui. Isso aqui que eu li está mostrando a justiça, o amor de Deus. O que está revelando de Deus para mim? Isso aqui que eu li. Então, amados, quando você lê as Sagradas Escrituras, ela é espírito e vida. É espírito e vida. Então você vai ter que ler, tendo na mente esses requisitos, essas pontuações. Se há algo para agradecer, se há algo para interceder, se há pecados a confessar, se há motivos de oração, se há alguma promessa para que eu possa me apropriar. Então leia dessa forma. Agora, quando você tem lido a palavra de Deus, você está crescendo nisso, o que você tem que fazer? Você tem que pensar em meditar. O que é meditar? É você trazer a memória, conforme está lá em Lamentações, Jeremias, lá em Lamentações capítulo 3, versículo 21 a 24, diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aí, conforme você vai crescendo na leitura da palavra de Deus, você vai lendo os evangelhos, aí você já passou os evangelhos, você está lendo Atos dos Apóstolos, você está lendo as cartas de Paulo, depois as epístolas de Pedro, de Tiago, de João, a de Judas, aí você lê o Apocalipse, aí você lê de novo, aí você lê o Velho Testamento, você vai crescendo, essas coisas vão entrando dentro de você e você começa a meditar. Você começa a trazer à memória aquilo que você leu. Você começa a trazer à memória aquilo que você guardou no seu coração. E aí você começa a meditar, você começa a meditar na palavra de Deus, você começa a meditar cada vez mais. Isso vai crescendo, quanto mais você medita, mais cresce. E quanto mais cresce, mais você medita. Isso vira um ciclo virtuoso. E daqui a pouco, tudo que sai da tua boca, sabe o que é, meu irmão? Palavra de Deus. Aí você sempre vai ter uma palavra boa para dizer a alguém. Você sempre vai ter um conselho bom para dizer a alguém. Você sempre vai ter uma palavra de fé para dizer a alguém, porque conforme você lê a palavra de Deus, a fé vai crescendo dentro de você. Então, quanto mais você lê, mais você vai meditar na palavra de Deus. Mais você vai crescer na palavra de Deus. E você vai trazer à memória tudo aquilo que você leu, e você vai memorizando, e você vai meditando, e conforme você vai meditando, isso vai crescendo dentro de você, isso vai tomando conta de você, e daqui a pouco, meu irmão, você está cheio da palavra de Deus. E cheio da palavra de Deus é uma pessoa cheia de Deus, é uma pessoa cheia de fé, é uma pessoa cheia de amor, porque tudo isso, fé, amor, paciência, bondade, fidelidade, tudo da palavra de Deus. E quanto mais você é cheio da palavra de Deus, eu estou falando de conhecimento, não estou falando de saber, estou falando de meditar, de colocar isso para dentro de você. Isso vai crescer em você, e quanto mais você vai crescer nisso, mais isso vai tomando conta de você. Que Deus possa abençoar os irmãos e da próxima semana vamos ter mais uma aula. Amém? Glória a Deus.